Olá, amantes do futebol americano no mundo! Tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Munden e hoje eu estou no lugar do PH, Thiago PH Martins, que teve um imprevisto, não pôde participar desse programa. Então hoje eu vou conduzir esse programa em especial. E hoje temos conosco duas pessoas, mais um membro e um convidado. Então vamos começar com Juan Rocha. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem for nos ouvir no nosso programa. Hoje é um convidado muito especial, que é um cara que está tratando do debate hoje da comunidade do FABR, né? Que é o Felipe Pereira, que é o nosso diretor de Relações Internacionais da CBFA, que vai estar aqui falando a respeito da parceria que todo mundo quer saber, a CFL, falar um pouco do Combine, que vai ter no mês que vem em BH. Então, assim, vai ser um podcast para a gente estar esclarecendo dúvidas e tudo mais que a comunidade hoje tanto quer saber em relação a essa grande parceria que a CBFA conseguiu. Obrigado, Juan. Então vamos logo, conversar com o nosso convidado, Felipe Pereira, direto dos Estados Unidos. Ô Thiago, Juan, tudo bom? Um abraço, tudo bom para vocês? Como é que podemos explicar aí a nossa parceria, no que a gente pode esclarecer essa parceria com a CFL e o que a gente vem fazendo pela CBFA também? Ok, muito obrigado. Então, acho que você já respondeu várias vezes isso em vários canais, mas fala um pouco de você, né? Eu sei que você é de Criciúma, foi para os Estados Unidos, você se formou aí, e você trabalha com o que aí? Como é que foi a sua aproximação com a CBFA na pessoa do convite do Ítalo Mingoni, né, no convite dele direto a você? Como é que ele chegou a você? Já teve um contato antes? Você, não só da CFL, né, que a gente vai falar agora, mas você também deve estar tratando aí, sendo janela com a NFL. Fale um pouco de você, Felipe. Sim, eu sou, como tu falou, natural de Criciúma, Santa Catarina, né? E vim para a cidade de Boston quando eu tinha 11 anos. Então, cresci aqui, estudei aqui, fiz a high school aqui, joguei futebol americano na high school aqui, fui para a universidade e me formei. E eu trabalho, desde que eu me formei da universidade, como auditor. Eu trabalhei para várias companhias de seguro como auditor, e nessas auditorias que eu faço no mundo afora aí, eu estava fazendo uma no Brasil, e era bem na época do Super Bowl. E eu, como um bom torcedor do Patriots, não podia perder a oportunidade de assistir o Patriots no Super Bowl. Eu estava na minha cidade, né, em Criciúma, visitando família durante o final de semana, e era bem no final de semana do Super Bowl, e coloquei lá Criciúma, Super Bowl, e apareceu o time do Criciúma Miners, que era o time de futebol americano da cidade. E me interessei pelo fato de ter futebol americano no Brasil, que eu amo futebol americano, é uma coisa que eu mais gosto, e lógico, sendo da minha cidade natal, comecei a pesquisar um pouco mais, entrei em contato com o pessoal, inclusive tinha um americano que jogava lá, entrei em contato com ele, e comecei a participar do time, fazendo as coisas mesmo à distância aqui de Boston, e depois de uns 6 meses, eu acabei me tornando o presidente do time, e cuidava do time, eu estando em Boston e o time estando lá em Santa Catarina. E fui fazendo isso por um certo tempo. Lógico que é bem complicado quando tu está à distância, principalmente no Brasil, onde os presidentes fazem de tudo para os times, até pintar a campo, tudo que tiver que ser feito é feito pelos presidentes, né? Então a distância, lógico, atrapalhou um pouco. Mas eu criei muitos contatos, né, ao ser presidente, porque eu entrava sempre em contato com os vários times, tentando me aproximar e tentando aprender cada vez mais sobre o futebol americano no Brasil, e também eu usava o fato de eu estar aqui nos Estados Unidos para aproximar o futebol americano do meu time, no caso, na época. E aí, depois dessa oportunidade, eu acabei indo para o Corinthians Steamrollers, trabalhei junto com o Ricardo Trigo lá. A gente fez alguns projetos juntos, inclusive aquele da camisa do Corinthians que acabou no museu, no Hall da Fama do Patriots. Eu participei daquele projeto e eu estava fazendo esse papel, assim, vamos dizer, de relações internacionais para o Corinthians. E quando o Ítalo assumiu, ele sabia do meu interesse em poder ajudar em um número maior de atletas, né? E aí foi onde ele fez o convite
para participar da CBFA e eu não questionei 2 vezes, aceitei, tô muito contente que aceitei, posso ajudar aí muitas pessoas. Muito bem, você disse que jogou high school, mas na faculdade não, né? Na faculdade não, né? Então você foi pro desempenho acadêmico mesmo, pra faculdade. Exato, na verdade tinha que trabalhar para poder pagar a universidade, que é bem carinho aqui, né? Né? Então acabou sua carreira como jogador, acabou no high school. Acabou na high school. Mais ou menos há 3 anos atrás eu mudei de Boston para Flórida, e aí quando eu entrei, eu estava aqui na Flórida, eu entrei em contato com um time semiprofissional que estava aqui, e eu acabei treinando com eles e jogando um jogo amistoso, mas a idade já estava um pouco avançada, estava bem fora de forma e já não dava mais para jogar. Eu tentei, mas era um pouco muito tarde. Qual high school você jogou? Eu joguei numa high school que chama Somerville High School, que fica na região de Grande Boston. Legal demais. Diga, Juan. O bacana de hoje, o Felipe está participando dessa entrevista também, por aqui, pro leitor, pro ouvinte, né? O leitor não, pro ouvinte que está nos ouvindo, é aquela questão que eu até falei internamente com o grupo. Eu acho que a CBFA em si, acho que ela fica muito nas costas do Ítalo Mingoni, que as pessoas falam CBFA e só querem falar com ele. Então, assim, eu acho importante também saber que outras pessoas também têm suas responsabilidades dentro da confederação e que elas também podem estar falando e não só sobrecarregar ele e dando espaço também a outros diretores, né, da nossa confederação. E aí, Felipe, já em relação ao nosso carro-chefe hoje do nosso programa, você pode explicar, assim, ao menos aí essa questão dessa parceria com a CFL, como ela começou, qual foi a oportunidade que a CBFA conseguiu em relação a essa parceria, se isso caiu da noite pro dia, ou se é um trabalho que já vem sendo montado há algum tempo? Não, na verdade, sim, quando o Ítalo me fez a proposta para assumir o cargo como diretor de relações internacionais, né, ele tinha lá todas as metas dele, e as metas dele eram que, se eu não me engano, era até 2021 a gente ter um número determinado de jogadores brasileiros, tanto na NFL, quanto na CFL, quanto na NCAA, né? Então era uma meta que a gente tinha, e ele criou todo um projeto para a gente fazer isso. E lógico, eu comprei a ideia, né? E ele também, assim, eu tenho que agradecer a ele, porque ele abre bastante espaço para deixar eu fazer as coisas, não fica muito em cima, ele fala, vai, faz atrás e só passa a informação para mim, né? Assim, lógico, a gente toma decisões juntos e tal, mas me deixa bem à vontade para fazer o meu trabalho. E uma das coisas que eu comentei com ele, que seria interessante uma aproximação à IFA. Foi, na verdade, o primeiro passo para conseguir essa parceria com a CFL. E, então, foi em novembro do ano passado, eu fui no congresso da IFAF em Londres, representando o Brasil, inclusive das Américas, só estava representado o Brasil, o Canadá e os Estados Unidos. E várias conversas, vários, inclusive o diretor da NFL estava lá, ele fez uma palestra, apresentação, a gente conversou, e várias ligas já tinham assinado essa parceria com a CFL. A CFL, ela identificou, assim como a NFL, a necessidade de expandir fora dos Estados Unidos e fora do Canadá, no caso, né? Eles entenderam que o mercado está bem saturado, tanto no quesito de jogadores, como de consumidores também do esporte aqui nos dois países. Então, eles resolveram fazer planos para expandir fora desses países. Tanto é que a NFL fez esse programa do Player Pathway, né? NFL Player Pathway, que o programa que está o Duzão, né? Que passou o Duzão, e hoje a gente tem o Otávio nesse programa. E a CFL, ela fez um projeto que chama CFL 2.0, que a ideia era fazer parceria com federações em vários países e identificar talento nesses países, mas também poder ajudar esses países a crescer o futebol americano ainda mais. E eles já tinham uma parceria com vários países, inclusive países que são notórios por ter ligas bem estruturadas e bem fortes, como a Alemanha, como a Itália, como o Japão, e a França. E foi nessas conversas com o diretor da França que
surgiu a ideia de entrar em contato com a CFL. A França já tinha essa parceria com a CFL, e conversando com o diretor da França, ele falou, não, eu vou te colocar em contato com eles, e aí tu apresenta o futebol americano do Brasil para eles e vê se eles têm interesse. Eu já sabia do interesse da NFL, porque a NFL eu já tive várias conversas com diretores, e eu sei que é um dos 6 mercados que eles têm muito interesse a crescer na NFL, né? É México, Inglaterra, Canadá, China e Alemanha e o Brasil. São os 6 países que a NFL tem interesse em crescer. Então, quando eu tive essa conversa com a CFL, essa conversa inicial para explicar como é que é o futebol americano no Brasil, eu também, lógico, já falei do interesse da NFL, mas, assim, eles também já tinham feito a tarefa deles, assim, eles já tinham feito a pesquisa, eles já sabiam um pouco do futebol americano do Brasil, o interesse do futebol americano do Brasil, e aí foi só mais explicar detalhes de como funciona a liga, como quantos times tem, como é a CBFA, como estão organizados os campeonatos, como são os times, qual o nível que eles estão, quer dizer, foi um diálogo assim, mais de informações, e aí eles falaram, não, a gente tem bastante interesse em fazer uma parceria com vocês. E foi aonde a gente firmou essa parceria. Então foi o representante da França, Confederação da França, que pessoalmente passou o contato da janela na CFL. Correto. Foi o representante da França. Eles já tinham essa parceria, né? E eu acabei, lógico, a gente se encontrou no Congresso em Londres, mas a gente acabou indo até junto no jogo da NFL em Londres também, durante o final de semana. E a gente conversou bastante, e nessas conversas ele falou, não, vou te colocar em contato com o pessoal da CFL, e aí tu faz lá o teu trabalho para eles e mostra o trabalho da Confederação Brasileira de Futebol Americano para eles, e tomara que eles se interessem. Ele foi, né, e fez essa janela, e eu aproveitei a oportunidade. Né? É tipo um comissário, é uma pessoa só do lado da CFL que fez tudo com você? Não, na verdade, hoje mesmo... hoje mesmo eu tive conversa com 7 pessoas diferentes da CFL, porque cada departamento eu tenho que conversar sobre alguma coisa, né? Mas as pessoas que tomaram a decisão foi o commissioner, né, da NFL, tipo Roger Goodell da NFL, eu tive a ligação com ele, com o COO da NFL e os 2 olheiros principais da NFL também. Então foi uma conversa com 4 pessoas, e depois da conversa inicial, de a gente acertar os acordos, aí tem ainda outras pessoas de marketing, outros olheiros, outras questões, né, mais burocráticas que eu venho conversando com eles. E da CFL? Você tá falando da NFL? Não, da CFL, isso. Perfeito, então, né? Já viu que logo na primeira conversa já tinha que passar a lista. Estamos chegando no Brasil em março, foi tudo assim? Que mês que foi isso? Não, dezembro, janeiro? Na verdade, assim, a conversa inicial ela foi para entender um pouco mais do futebol americano do Brasil, os detalhes do futebol americano no Brasil. Aí depois dessa conversa, a gente sinalizou o interesse em formar uma parceria, ser parte desse grupo de países que eles já estavam formando, e eles mostraram também interesse. Então, eles mandaram um acordo pra gente, né? Não chega a ser um contrato, mas é um acordo, e nesse acordo ele dava tinha vários, vamos dizer assim, projetos que a gente estava disposto a trabalhar junto, não que necessariamente que a gente teria que fazer, mas a gente estava disposto a trabalhar junto. E nesses projetos eram esses combines, né, onde eles identificavam jogadores brasileiros para levar para o combine do Canadá para um possível contrato para um time canadense. Mas, assim, uma das coisas que era importante para mim, que eu negociei com eles, que eu não queria só que eles fossem ao Brasil e sacassem os melhores jogadores do Brasil e não deixassem nada, né? Então, a gente acordou que seriam feitas também aí clínicas, camps, tanto para jogadores quanto para técnicos, para juízes, e uma possibilidade de técnicos
juízes e até gestores irem para o Canadá e fazer uma espécie de shadowing, né, de aprendizagem, andando junto com um coach canadense, com um gestor canadense, um juiz canadense, todos os dias, vendo como eles se preparam, como é que eles fazem. Então foi uma das coisas que foi discutida também. Foi discutida a possibilidade, como a gente formou essa aliança de várias federações que estão trabalhando junto, de fazer esses camps, esses combines em um país e chamar todo mundo para esse país. No caso, eles deram o exemplo, a gente pode fazer um camp de técnicos no México e vai todo mundo dessa aliança para o México, no caso, né? E também foi discutida a possibilidade de, se a gente identificar jogadores com potencial no Brasil, que tem idade suficiente para ir para a universidade, eles podem ajudar a colocar esses jogadores em universidades canadenses. E isso é vantajoso para eles também, porque um jogador que joga 3 anos numa universidade canadense, quando ele é draftado pela CFL, ele é draftado como canadense e não como internacional. Então, seria um jogador a menos que contava como um jogador internacional e seria um jogador canadense. Então, a gente tá vendo essas possibilidades tudo. Assim, o acordo é uma coisa que a gente acordou poder fazer isso, e pode ter várias outras coisas que a gente pode fazer também. Porém, assim, a iniciativa sempre vai ser da CBFA, né? Então, se a gente quiser fazer uma clínica ou quiser fazer a precisar de alguma ajuda, a gente sempre tem que ir para eles, porque no fim das contas a gente precisa mais deles do que eles da gente, né? Felipe, a gente aqui no Brasil, nós assistimos muito a questão da NFL e a NCAA, e inclusive a BFA e todos os campeonatos aqui no Brasil, eles são jogados nas regras desse país, né, que é nos Estados Unidos, e que é a questão onde o mundo todo joga. O atleta aqui no Brasil, ao fazer o combine, ele sentiria alguma questão da mudança de regras da CFL, como por exemplo, a questão da marcação de campo é diferente, o tamanho, né, a dimensão, tem um jogador a mais, são 12, são menos downs para menos jardas, em compensação também. Ele sentiria essa diferença, essa adaptação seria algo assim demorado para um atleta que está acostumado a jogar nessa regra e jogar numa regra diferente? Eu sei que a gente sabe que os fundamentos são os mesmos fundamentos do futebol americano na regra que a gente joga, são os mesmos fundamentos onde a CFL também é. Mas ele sentiria essa adaptação de jogo? Assim, foi uma pergunta que eu fiz para eles também, a dificuldade de repente adaptar para as regras canadenses, né? A resposta que eles me deram foi que, como tu falou, os fundamentos são parecidos, então tu vai ter que se adaptar, né? Mas assim, se tu parares para pensar, por exemplo, os fundamentos há diferença nas regras entre a NCAA e a NFL também. Então, o jogador que vai da NCAA para a NFL tem que se adaptar a isso também. E foi mais ou menos esse tipo de comparação que eles fizeram, né? Aí eles falaram assim, tem certas coisas, como tu levantou o fato de ter 12 jogadores, de o campo ser um pouco maior, que tem um requerimento um pouco diferente do que um olheiro da NFL estaria buscando, no caso. Então, por exemplo, no Canadá, o cara tem que ser um pouco mais veloz, de acordo com o olheiro, né? Um olheiro da CFL do que um cara na NFL. Então, assim, eu acho que, lógico, tem as diferenças, vai sentir no começo, sim, mas eu também acho que elas não são tão drásticas assim que o cara não pode se adaptar em pouco tempo, entendeu? Ô Felipe, em outros canais você chegou a comentar que foi um pouco às pressas, até aquela hora eu perguntei que mês que aconteceu tal coisa, né? Então, para chegar nesse convite, no caso anúncio, né, em mês de fevereiro, já com data para março, daí a gente entra lá no site da CFL, o calendário, o Brasil ainda não estava no calendário, né? Então a gente foi meio que colocado às pressas, como você falou. Agora, se você está no site, a gente vê lá que já está atualizado, tem a data do Brasil, Combine no Brasil. Então tudo que você fechou, essa conversa que você falou que você teve, aconteceu lá, né? O pontapé inicial em Londres, onde você conversou com o cara da França, etc. Tudo isso aconteceu assim num período de, imagino eu, você vai me explicar, você vai me responder, mas 1 mês, 2 meses, até o ponto do KJ já entregar a lista e já anunciar a data de
7 de março. Foi mais ou menos assim? Coisa de meses? Na verdade, foi no fim, foi em novembro, o contato inicial, né, lá em Londres, e aí a gente acabou, esse e-mail de introdução para a CFL foi lá para o mês de dezembro, e a gente acabou marcando a reunião com a CFL para o começo de janeiro, porque, né, depois dos feriados, tudo foi no começo de janeiro. Então, essa conversa inicial que eu estava falando agora há pouco tempo, aconteceu isso em janeiro. E, inicialmente, a ideia não era fazer um Combine no Brasil esse ano, porque a agenda do Combine global ela já tinha saído, eles já iam visitar 10 países, e a ideia é o seguinte, estão fazendo esses Combines globais, identificando jogadores em cada país, e aí chamando eles para ir para o Combine em Toronto, que vai acontecer no fim de março, né? E aí é onde é o Combine verdadeiro da CFL, vamos dizer assim, onde estão todos os times, todos os olheiros presentes. Então, como esses Combines globais estão acontecendo agora, eles já tinham as datas tudo pronta. A gente fechou a parceria quando essas datas já estavam tudo fechado para eles. Então, a ideia era fazer o Combine em 2021. E então, a gente pensou que tinha bastante tempo para se preparar. Porém, eu fiz a sugestão de repente, fazer algo menor esse ano, porque, na minha opinião, era melhor ter alguma coisa, mesmo que pequena esse ano, do que ter que esperar até o ano que vem e, vamos dizer assim, esfriar um pouco a relação, entendeu? Então, eu sugeri fazer algo pequeno. E aí a data que eles tinham disponível era só no dia 7 de março. Era a única data que eles tinham, até porque no dia 15 de março eles vão estar na Cidade do México fazendo o último Combine global, e no dia 27 e 28 o Combine da CFL já vai acontecer em Toronto. Então, assim, a gente era o dia 7 ou o dia 7, não tinha outra opção, a gente não podia escolher outra data, né? E aí foi quando eu entrei em contato com o Ítalo e falei, Ítalo, eu acho que a gente deve fazer alguma coisa esse ano e não esperar até o ano que vem, até porque como é que a gente vai falar para o pessoal se preparar para o Combine de 2021, sendo que a gente fechou um contrato com a CFL, mas ninguém vai ver ninguém da CFL aqui, não vai acontecer nada, entendeu? Então, como a gente vai motivar o pessoal a se preparar para 2021 se a gente não fizer nada? E aí foi quando a gente, eu propus a ideia para a CFL, eles toparam a ideia de fazer uma coisa pequena e falaram, tá bom, vamos fazer uma coisa de um dia com aí 15, 20 jogadores, né, para fazer, até porque tem países, por exemplo, o Japão, que teve 91 participantes esse ano, e aí para o ano de 2021 vocês planejam algo maior, né, algo que todos possam participar. Então, isso aconteceu lá para começo de fevereiro, e aí a gente tem né, um mês para organizar tudo isso, e a melhor maneira de selecionar que eu identifiquei foi falar com o KJ, que já vem fazendo esse trabalho para a NFL, né? Na verdade, esses combines, eles tem até acontecido, só que são combines privados, que a NFL vai no Brasil, identifica alguns jogadores e fazem, o pessoal não fica sabendo que isso acontece. E então eu entrei em contato com o KJ e falei, olha, tu já tem essa lista, tu se importa de passar alguns jogadores pra gente? Ele passou a lista, eu discutia, né, a lista com o Ítalo, vi se ele tinha algum problema com a lista, a gente não adicionou, não tirou ninguém da lista, e passamos para a CFL e eles estavam contentes com o que a gente tinha selecionado. Felipe, a questão da lista, a gente sabe que aqui no Brasil as coisas são um pouco polêmicas quando a gente mexe com os selecionáveis, né? É sempre alguém que reclama de alguém que não foi, teve um cara que eu acho que eu sou melhor do que ele foi e tudo mais. Essa lista, você falando do KJ e passou ela para o Ítalo, o head coach da seleção brasileira também teve acesso a essa lista, o head coach, o coach Brian, ele também teve acesso a essa lista, ele deu algum nome, ele cortou alguém, ou foi apenas o KJ que passou para você, você passou para o Ítalo, e a comissão técnica do Brasil Onças não teve nenhuma participação nisso? A seleção técnica do Brasil Onças não teve participação nisso. Na verdade, essa lista era uma lista que já estava feita pelo KJ, vamos dizer assim, para a NFL. Ele já tinha selecionado esse. Ele tem uma lista
de mais de 100 jogadores que ele identificou e passou para a NFL ficar de olho. E aí foi onde a gente identificou esses jogadores, né? Lógico que a gente não poderia escolher os 100, porque eles pediram um número limitado desses jogadores. E aí ficou mais a critério do KJ, porque ele tem mais essa visão do que a liga, pelo menos a NFL, está buscando, né? E a gente usou mais ou menos o mesmo critério que a NFL está buscando para os jogadores que a CFL está buscando para tentar isso também. Tanto é que o Polastri, por exemplo, o Luiz Polastri é um deles que estava, né, passou para o programa da NFL, não passou no programa, mas a gente chamou ele para a CFL e é um dos candidatos, lógico, aí. Tinha alguns requerimentos também, por exemplo, a NFL tem alguns requerimentos em termos de idade, por exemplo, não pode ter jogador acima de 25 anos. A CFL já foi um pouco mais flexível com isso e temos atletas até de 32, atletas de 31 anos ali, né? Eles pediram entre 18 e 30 anos e a gente acabou colocando até 31 e eles aceitaram também. Então, assim, tem muito a ver com o tamanho da pessoa, o físico da pessoa, a experiência da pessoa, quer dizer, tem várias coisas. Quem pode explicar exatamente o que é que as ligas estão buscando é mais o KJ. Eu fui mais na confiança, assim, que ele já tinha feito esse trabalho para a NFL e como foi feito pela NFL, eu acreditei que seria um bom trabalho. Então, esses nomes vão participar lá no dia 7. Desses nomes, os melhores números, os melhores resultados têm chances de serem chamados para o Combine lá em Toronto, certo? Nesse daí, você acha que eles já definiram mínimo 1, máximo 2, ou se não tiver bons números, nenhum vai? Você pode ou todos vão também, né? Ou se todos, né, surpreenderem, né? Porque no Japão, você falou aí, né? No Japão, em Tóquio, teve 90 nomes e acho que eles selecionaram uns 20 para Toronto. Em Osaka também teve uns 50, daí acho que dentre os 20 no geral tem alguém de Osaka também, porque lá no Japão foram 2 dias, né? Exato. Enfim, você acha que quer dizer, a minha pergunta é justamente bem objetiva, né? Tem número já de vaga para o Brasil? Como foi colocado de última hora no calendário, eles definiram um só, o melhor da posição, que tiver um bom número, tipo, o DL fez um bom número, melhor do que o wide receiver na posição de wide receiver e tal. Você acha que é só um, ou eles comentaram, não tem limite, se tiverem, né, alguns com bons números, eu vou levar todos? Eu acredito, né, e não foi bem detalhado isso, mas eu acredito que no mínimo um vai, porque senão eles não fariam o Combine no Brasil, certo? Se eles não tivessem interesse, então eu tenho certeza que no mínimo um vai. Outra coisa que me faz crer isso também é que eu fui chamado para ir para Toronto e participar do Combine. Então, se não tivesse um representante, seria meio estranho eu estar lá e não ser convidado. Então, por isso que eu digo que eu acho que no mínimo um jogador do Brasil vai. Mas, pelo que eu tenho visto nos outros Combines que foram feitos na Noruega, na Itália, na França, tem ido de 2 a 3 jogadores por Combine. Então, eu estou esperançoso que seja isso, no mínimo 2, 3 jogadores do Brasil, mas lógico que estou torcendo por mim, se todos os 18 forem, é melhor ainda, lógico. Felipe, essa questão do Combine, como é que ela vai ser? O atleta, ele, tanto aqui e o Global em Toronto, a CFL custeia isso para os atletas, passagem, alimentação, e lá em Toronto também vai ser assim? Como é que vai ser? Ou o atleta vai ter que desenvolver, pagar isso do próprio bolso? Como é que é essa questão do custeio de toda essa estrutura dos combines, o nacional e o global? No nacional, o custo é 100% do atleta, no caso, né? Então, por mais que a gente tenha tentado conseguir desconto em hotel, desconto em passagem aérea, a gente tem tentado, de alguma certa maneira, conseguir patrocínio e algumas coisas, mas como a gente está falando, o tempo foi tão curto que é difícil, se a longo prazo já é difícil conseguir apoio, imagina em menos de um mês, né? Então, o custo vai ser um investimento de cada atleta para participar disso, né? Já se for convidado para Toronto,
Aí, no caso, a passagem fica por conta do atleta, porém, a estadia do atleta lá em Toronto, toda a alimentação, tudo isso, aí é custeado pela CFL. E ir para o Canadá necessariamente precisa de um visto ou como é que é essa questão? Precisaria de um visto, mas a CFL se prontifica a ajudar com isso também, né, no caso. Porque aí tu tem uma carta da CFL, né, explicando a situação e aí eles ajudariam com isso também. Agora, pode perguntar, amor, agora é a sua vez, né? Não, se você estiver na linha aí, você eu queria fazer uma pergunta em relação ao seguinte. O Canadá é um país grande, maior até que o Brasil. Só que o Brasil é um país mais povoado do que o Canadá. O Japão é uma ilha, a Alemanha é um país que cabe dentro de Minas Gerais, e o Brasil é um país de região de tamanho continental. E aqui a gente sempre tem aquelas coisas, igual eu falei, né, na minha pergunta anterior, daquela questão da regionalização, no caso. Por que ninguém do Sul foi? Por que ninguém do Nordeste foi chamado? Por que ninguém do Norte foi chamado? A partir de 2021, há um projeto, há um planejamento que haja combines, que consiga fazer um combine a modo regional, um no Nordeste, um no Sudeste, para que consiga, pelo menos, atrair o máximo número de atletas possíveis? Sim, na verdade, assim, o plano de como vai ser em 2021, a gente não formalizou ele ainda, né? Porque a gente tá focado nesse ano ainda, né? Mas a minha ideia, e eu já conversei com o KJ sobre isso, a minha ideia, na verdade, é trazer o KJ para a Confederação Brasileira de Futebol Americano, para ele ser tipo uma espécie de olheiro internacional, tanto para a NFL quanto para a CFL. E a gente já conversou em fazer, tipo, mais ou menos filtros, né? Então, tipo assim, a gente pegar a informação de vários jogadores de vários times de todas as regiões e aí ter, tipo, um banco de dados desses todos os jogadores com informação, com vídeos, com tudo que a gente possa ter, conversar com os times, entender quais são os jogadores que estão se destacando e ir fazendo uma filtragem baseada nos requerimentos tanto da NFL quanto da CFL. Por exemplo, na questão idade, né? Se alguém passar um vídeo a um jogador de 29 anos, a gente pode falar, olha, para a NFL esse não daria, mas para a CFL sim, então vamos botar nessa lista de CFL. E aí fazer esse filtro e a ideia é fazer, tipo, a gente, né, no caso a própria CBFA, fazer esses combines regionais, como tu está dando sugestão, fazer no Sul, fazer no Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todas as partes do Brasil, e aí filtrar ainda mais. Então, assim, vamos dizer que pegando a informação dos atletas, a gente tem aí, sei lá, 500 atletas que estão aptos a participar. Aí, filtrando nas necessidades tanto da NFL quanto da CFL, a gente pode, de repente, trazer esse número para 300, vamos dizer. E aí, depois a gente faz esses combines, vê os jogadores de perto e consegue trazer esse número para 150, 200 jogadores. E aí a gente tem essa lista, a famosa lista de 150, 200 jogadores que a gente pode passar tanto para a NFL quanto para a CFL e trabalhar dessa maneira. Mais ou menos esse a ideia de como a gente trabalhar para poder dar oportunidade para todo jogador em todos os times, em todos os cantos do Brasil. Agora, falando um pouco do passo lá para Toronto, então no caso, mínimo 1, vamos nesse raciocínio de mínimo 1, então 1 foi para Toronto, lá ele tendo bons números, ele pode ser draftado em abril, correto? Exato. Caso ele seja draftado lá para algum time, claro que ele vai fazer um contrato profissional, ele será remunerado, ele terá todo o tratamento, né, igual com um jogador profissional. Nesse caso, alguém funciona como agenciador dele, é o KJ, é a CBFA, digamos assim, teria uma comissão, né, e brincando assim, né, um pouco, né? Mas ele teria que ter um agente, um empresário. Na verdade, assim, o KJ, no momento, ele não tem a licença para ser um agente no Canadá. Ele tem a licença da NFL, mas não tem para o Canadá. Mas lógico que a experiência que ele tem, né, de ter estudado, de ter ajudado o Duzão e agora o Otávio e os outros que participaram da NFL, ele vai dar uma
vamos dizer assim, umas dicas de o que fazer, né? Mas o atleta fica não tá preso a ele, vamos dizer assim, porque ele está participando do projeto, entendeu? Ao mesmo tempo, a CBFA não tem a responsabilidade, né? Inclusive, a gente tem essa ideia de falar para os jogadores que eles devem, antes de assinar algum contrato, alguma coisa, ter um representante, mas ele fica a critério deles de ter o representante que eles quiserem, não necessariamente o KJ. Ah, sim, mas precisa sim de um agente que faz a janela com a CFL e o jogador depois, caso ele seja draftado. Exato. Tem... É importante, porque tu tá assinando um contrato que tem muitas... estipula muitas coisas ali, né? E às vezes até por performance, e a linguagem dos contratos não são sempre bem clara, né? Então, assim, eu acho interessante ter alguém, principalmente alguém indo para uma liga que hoje a gente não tem representante, né? Então, eu acho importante ter alguém que possa ajudar nesse sentido. Então, ele já, digamos assim, já pode pensar nisso, né? Caso antes do draft, já é bom estar com isso já esquematizado, né? No momento que ele foi convidado para Toronto, ele já pode estar pensando nisso e já ver essa parte burocrática. Você até pode dar dica, não sei como é que é a experiência sua, você foi auditor na vida profissional. Eu não tenho experiência como agente, né? Então, as minhas dicas seriam mais o que tomar cuidado com o que no contrato, antes, o que assinar antes, rever o contrato. Mas, assim, de como operar como um atleta, eu não teria essa experiência. Seria mais o KJ que poderia dar essa experiência, ou eles contratarem, né, um agente que seja licenciado com a CFL e já representa os jogadores da CFL que possam ajudar eles também. Igual você comentou, né? O QG pode sugerir, indicar alguém, ou algum escritório, alguma empresa, né? Esse pessoal aí, eles nunca olharam, também já foge um pouco da CFL, né? Esses olheiros, eles precisam que a CFL venha para o Brasil e faça isso, ou realmente pode, de repente, eles por conta própria pegar alguns jogadores aqui no Brasil, ou levar lá e fazer todo esse business, assim. Isso é possível? Eu acho que é possível, né? Não deixa de ser o que o KJ tá fazendo, certo? Ele como viveu no Brasil, viveu o futebol americano no Brasil, tem essa experiência, e aí ao vir para cá, assim, pode não parecer por ele ter virado a gente, mas a ideia dele ainda é expor o futebol americano no Brasil para todo mundo aqui, não só aqui, mas pelo mundo todo, e o potencial que tem no Brasil. Ele virou a gente, né, nas conversas com eles, ele virou a gente para isso, para poder ajudar cada vez mais crescer o futebol americano no Brasil, e a maneira que ele identificou foi sendo a gente e mostrando o talento que tem no Brasil para as pessoas aqui, né? Então, sim, assim como ele está fazendo isso, claro que pode ter um agente tanto canadense, um agente americano, ou outros agentes brasileiros que tirarem a licença, tanto da NFL, CFL, para né, agenciar os jogadores, mostrar esse talento para a liga. Não fica a responsabilidade toda tanto da CFL em buscar quanto da CBFA. Se aparecer essa oportunidade para uma pessoa individual, pode sim fazer. Para justamente finalizar essa parte do business, né? Então hoje esse tipo de operação é só a NFL e CFL. E você tem alguma conversa com alguma outra, tipo X-League do Japão, ou lá já é mais algo independente, igual a gente vê assim, jogadores sendo anunciados em times europeus, né? Uma coisa mais, o time já entra em contato direto com o jogador e vai, ou você tem outros trabalhos além da NFL CFL que já está em andamento, em conversa? O próprio México também, né? Que é uma das ligas, mais que a questão universitária, né? A gente tem exemplos aqui do Rafa Cruz, do Vitor Tomé, que jogaram no México. Exato. Assim, eu tenho tem a Liga do México, tem a XFL, né, que começou aqui nos Estados Unidos esse final de semana também, que é interessante. Tem a Liga de Arena também, tanto aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, tem outras ligas que dá para fazer esse tipo de parceria, né? Mas eu diria assim, tipo, a gente fechou a parceria com a segunda maior do mundo, né?
e não deu nem tempo de fazer nada ainda com eles, né? O Combine vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, eu acho importante deixar correr um pouco a relação com eles, ver, aprender, né, como lidar, onde o que dá para fazer, o que dá certo, o que não dá certo, e aí ir atrás de outras ligas. Porque não adianta nada eu iniciar 4, 5, 6 ligas, fazer parceria com 4, 5, 6 ligas e aí não poder, né, fazer o trabalho junto com eles, porque eu tô ocupado com respondendo em todas as ligas e não fazendo nada, entendeu? Então eu prefiro, por enquanto, focar em uma, aprender como ter esse relacionamento, até porque é uma coisa nova pra gente, né? A gente não tem esse relacionamento com outras ligas. E aí, uma vez que a gente tiver uma coisa bem firmada com eles, partir para outras. Mas eu tenho, mapeado já algumas ligas, como eu falei, do México, a XFL, a liga aqui da Arena, aqui nos Estados Unidos também. Em termos de outros países, como tu falou, do Japão, França, Alemanha, eles estão, lógico, são profissionais, semi-profissionais, eu diria, ou em alguns casos até bem profissionais, mas não no nível de NFL ou CFL, entendeu? Então, o contato que é feito, geralmente ele é feito pelos próprios times ou por jogadores, assim. Então, é uma coisa que, pelo menos no contato, ainda é um pouco amador. Assim. Felipe, agora você falou algo em relação à CFL e de fato ela é a segunda maior liga de profissional de futebol americano. Obviamente está atrás da NFL e isso não tem nenhum o que discutir. Você consegue explicar ao nosso ouvinte a questão do formato de disputa da CFL, se é tipo da NFL, são 2 conferências, cada conferência são 4 grupos, quantidade de times, qual é o nome do Super Bowl deles, como é que é essa questão da liga em si, o sistema de disputa da CFL? Sim, na verdade são 2 divisões, então como não tem tantos times quanto a NFL, são 10 times, são 2 divisões, 5 em cada uma, e a disputa é parecida com o sistema da NFL na questão do playoffs, né? Que os 2 primeiros vão e o terceiro vai também. E aí tem o playoffs e a Super Bowl deles chama o Grey Cup, que é disputada há mais de 100 anos e é o maior evento da CFL. E cada equipe conta com quantos jogadores? Há um practice squad também no caso da NFL? Porque, por exemplo, a gente tem o Duzão. O Duzão ele entrou no practice squad, ainda não estreou em campo oficialmente, mas ele tem essa questão de que ele está tendo esse momento de adaptação dele. E na CFL é parecido também? Exato. Até eu vou explicar uma coisa que de repente eu deixei de explicar. Quando a CFL fez esse projeto de ter jogadores internacionais, né, que eu falei que eles chamaram de CFL 2.0, uma das regras que eles mudaram foi para que os jogadores para que cada squad tivesse no time principal um jogador internacional e no practice squad 2 jogadores internacionais. E isso é uma meta que eles têm que está aumentando a cada ano esse número, né? Mas no futuro todos os times vão ter que ter um jogador internacional no time principal e 2 no practice squad. Então, não necessariamente, lógico, brasileiros, né? Pode ser desses 14 países que eles vêm fazendo essa aliança. Então, mas isso mostra o comprometimento deles em crescer o esporte fora do Canadá também e trazer jogadores internacionais. A mesma coisa acontece na NFL, onde eles criaram esse programa da NFL Pathway Program, onde entrou o Duzão. E aí o que eles fazem cada ano tem uma conferência que tem que selecionar desses grupos de jogadores internacionais um jogador internacional. Então na época do Duzão era a conferência AFC East, e aí foram os 4 times, o Jets, o Patriots, o Dolphins e o Bills, tiveram que selecionar um jogador estrangeiro. Esse jogador... Inclusive, desculpa te interromper, o alemão que o Patriots selecionou, ele entrou até mesmo na temporada regular, ele jogou alguns jogos. Exato, pelo Patriots. Isso, ele é o fullback, né, e ele
Ele pegou o lugar do fullback que se machucou e ele acabou se machucando também depois. Uhum. Exato, então o alemão foi pro Patriots. Sinceramente, eu não lembro quem foi pro Jets e pro Bills, mas lógico né, que o Duzão veio para cá. Então, assim, o que acontece é que no time, geralmente no time, tu pode ter até 52 jogadores, né? Começa com 95, vai cortando para 75 até 52 jogadores no time, junto com o Practice Squad, né? O time principal junto com o Practice Squad. E aí, esse jogador internacional, ele não conta nesses 52. Então, o time tem a oportunidade de ter 53 jogadores. Então, por isso que é interessante que o time da NFL pegue um jogador internacional e ele pode ter um jogador a mais, sem contar para o número, né, máximo de jogador que ele pode ter no time. E uma das coisas que eles fizeram também é não poder cortar o jogador no primeiro ano para dar a oportunidade para ele treinar e aprender, porque senão contratava o cara e já mandava embora também. É um pouco injusto, né? Felipe, a minha pergunta ela é meio óbvia que eu vou fazer agora. Você disse em relação a jogadores internacionais. No caso, não conta o americano, né? Por exemplo, que é aquela questão, vamos colocar um brasileiro para entrar nessa cota juntamente com o americano. O americano conta também? Não, não, o americano não conta como internacional nisso. O americano, ele é meio que visto como um canadense na liga, na CFL. Para quem morou muitos anos nos Estados Unidos, o português está perfeito. E também você conheceu a realidade do FABR, você disse que foi presidente do time e também depois passou pelo Corinthians, você foi à janela aí do Hall da Fama lá do Patriots, né, de colocar o uniforme. Você ainda faz parte de alguma equipe, indiretamente? Não, eu faço parte de todas as equipes, né? Eu tento ajudar o máximo que eu posso em todas as equipes. O meu tempo é limitado, eu tenho meu próprio trabalho, né? Tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho tudo, mas eu estou sempre ligado, sempre escutando as pessoas, sempre tentando ajudar, não só os times que eu conheço, mas tem muita gente que entra em contato comigo que eu não conheço, e eu estou sempre disposto a ajudar, assim. Eu acho que era uma coisa que eu sempre queria, era participar da CBFA para poder abranger ainda mais pessoas, entendeu? E graças a Deus eu tô conseguindo isso, assim. A minha ideia é sempre que, se eu puder mudar a vida de uma pessoa, ajudar uma pessoa, eu tô fazendo um bom trabalho. E graças a Deus tô tendo a oportunidade de, pelo menos, tentar ajudar as pessoas. E você mostrou bem acessível, né? Você interage nas redes sociais, as pessoas perguntam, você responde, você grava vídeo quando pode, você publica, você compartilha as publicações, a gente vê bastante a sua ação, né, em todas as mídias brasileiras, de todos os nomes, e talvez de agora em diante você fique um pouco mais ocupado, mais corrido, e vai tentar conciliar aí, né, com tudo isso. Às vezes as pessoas no seu inbox enchendo de mensagem. Já tem aumentado essa procura para tentar falar com você individualmente? Sim, principalmente desde o anúncio da CFL, né? Então tem sempre pessoas tentando entrar em contato, tentando entender um pouco mais. Eu tento responder o máximo que eu posso e o mais rápido possível que eu posso também, né? E como tu falou, assim, eu acho... Eu tento seguir todos os times, não só do Brasil, mas o futebol americano mundo afora. Não só seguir, mas comentar, curtir, ler a postagem. Né? Assim, todo mundo vê que eu estou sempre botando a palminha lá, ponho a palminha para todos os comentários. E para mim aquilo é a minha maneira de falar parabéns, continue, vai em frente, sabe? Eu acho que hoje a gente vive num mundo de muita crítica, de muita gente... Que só vê o lado negativo das coisas, e eu tento fazer as coisas de um lado positivo, sabe? Dar um apoio, dar um suporte. Lógico que eu gostaria de todo mundo que me segue poder dar um abraço, falar vamos, eu tô junto contigo, mas a minha maneira de fazer é os comentários, é as curtidas, é as coisas pelas redes sociais. E em questão de mensagem, né, assim, tem sim crescido bastante. Eu até peço desculpas se eu não tenho respondido a algumas pessoas, às vezes deixo para depois e acaba esquecendo, né? Mas eu tento responder o mais rápido possível e para todos também.
E eu tenho essa coisa de manter a transparência, né? Assim, quem eu sou realmente é o que tu vê ali, né? Eu não tento ser uma pessoa diferente. Eu tenho orgulho de quem eu sou, tenho orgulho do que eu faço. Então eu tento demonstrar isso e tento ser bem transparente para não esconder nada para as pessoas também. Que o BR tenha mais gente como você, viu? Agora, Felipe, eu mais uma queria. pergunta. Eu só queria fazer mais uma. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Felipe, em relação. A gente conversou a respeito dos atletas, agora eu vou puxar um pouco da sardinha para minha categoria, né? Que são a categoria dos treinadores. 2021, como é que vai ser a questão em relação aos técnicos? Como é que a CFL ela vai observar os coaches no Brasil? É a questão de desempenho, a questão de até onde foi, quantas vitórias teve. Como é que é isso aí? Como é que vai ser essa questão em relação aos técnicos? Na verdade, assim, não foi discutido isso, né? Foi discutido a possibilidade de fazer essas clínicas, esses camps, de trabalhar mais perto com os técnicos canadenses para passar um aprendizado, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente discutiu foi, lógico, que é importante ter técnicos qualificados no Brasil, porque eles que vão criar jogadores qualificados. Então, isso é a importância de ter os técnicos também, né? Então, é um projeto que está para a gente conversar mais a fundo, mas a gente não detalhou nada ainda, porque tanto eles quanto a gente está ocupado ainda nesse combine desse ano, mas espero que a gente possa ainda decidir como fazer isso para o ano que vem. Certo, mas há uma questão, por exemplo, o Brasil hoje, ele, assim como no futebol da bola redonda, no futebol da bola oval, ele começou a virar um exportador, né? A gente já tem hoje atletas fora do país atuando e também temos treinadores, o caso do coach Lex Braga, o coach Brian, que está no México. E essa questão, há a possibilidade de ter um técnico brasileiro fazendo um programa de estágio no Canadá, na CFL? Sim, isso foi uma das coisas que foi discutida, né? Quando eu falei de repente Sharon, né? Acabei falando inglês, mas é isso. A possibilidade de repente no off-season um técnico ir para cada time, ou um técnico e aprender, né, com os técnicos como eles fazem, e entender como é feito o trabalho, como eles fazem para treinar, como eles fazem para motivar, quais são os, né, que cada técnico vai ter suas maneiras de fazer coisas diferentes, então aprender várias maneiras de fazer isso. E aí, daí, se a pessoa se destacar, lógico, não tem por que não ser contratado por um time de NFL, de CFL, desculpa, não tem nada que impede de alguém, né, fazer parte da CFL como gestor, como técnico, como juiz, como jogador, o que for. Não tem nada que determina isso, mas eu acho que isso vai do empenho de cada pessoa, né? Assim, a CFL, a CBFA cria a oportunidade, aí a pessoa se empenha e mostrando o trabalho, eu acho que isso vai chamar atenção por si mesmo, né? E isso tudo mostra o seguinte, né? O fator língua inglesa vai pesar, né? Realmente isso é uma das coisas que, assim, tanto na NFL, eu falei com o olheiro principal da NFL, e uma das coisas que eles tiveram um pouco de dificuldade no Brasil é se comunicar com as pessoas por falta de inglês, né? E na CFL é a mesma coisa, né? É importante isso, por exemplo, desde já. Porque quando a NFL, tanto a NFL quanto a CFL estão buscando os atletas, eles não estão só procurando o número, né? Só o tamanho, a altura, o que ele fez no 40 ou não, o pulo, né? Assim, eles estão buscando o caráter da pessoa também, estão buscando como a pessoa, da onde a pessoa vem, se é uma pessoa de bom caráter, porque afinal de contas eles vão estar colocando, associando aquela pessoa com o nome deles, né? A marca deles. Então não pode ser uma pessoa que venha a ter um problema que pode causar danos à marca deles. Então é importante para eles fazer tudo isso. E nisso geralmente são em conversas, né? Na conversa que tu vai entender o que motiva a pessoa, da onde a pessoa vem, qual é o passado da pessoa, e tu consegue ter uma parte mais pessoal da pessoa, assim, e para isso tu precisa da conversa. E se tu falar mesmo com o Duzão, com o Otávio,
para se comunicar no campo, né, com os jogadores, tu tem que poder falar, né, tu tem que poder se comunicar bem. Então, inglês é de suma importância. Eu diria que, assim, para os jogadores que estão pensando na oportunidade do ano que vem, lógico, se preparar fisicamente, mas fora do campo, inglês é uma coisa fundamental. Bom, muito obrigado por responder todas as perguntas e muito mais do que a gente perguntou. Foi maravilhoso hoje. E que assim que também se aproximar do dia, né, do Combine, a gente possa ter mais alguma conversa, ou até lá surgir alguma coisa que precisamos saber, ou alguma polêmica no meio, a gente volta a te chamar, e pelo jeito, você sendo essa pessoa acessível, creio que você vai aceitar sempre os nossos convites. Claro, sem dúvida. E espero ver vocês em Belo Horizonte também, né? Com certeza. Eu já sou de Belo Horizonte, eu vou estar lá junto contigo, né? Quero recebê-lo bem aqui na cidade, espero que não chova, né? Não acabe com o espetáculo do dia e que dê tudo certo, e vai ser um prazer ter você aqui. Igualmente. Obrigado, Felipe. Eu, infelizmente, eu não vou poder estar presencialmente no Combine, né? Estou aqui em Vitória do lado, mas a partir do mês que vem estou indo embora para o Nordeste. Essa temporada eu vou estar com o pessoal do Santa Cruz Pirates, mas estarei, assim, acompanhando, lendo, vendo e torcendo para que o futebol americano no Brasil continue sendo representado em cada país, né, que tem um futebol americano em alto nível, né? Já temos nos Estados Unidos e agora também não acredito que a gente não consiga levar alguém para o Canadá. Torço muito para que o FABR chegue, conquiste também esse espaço. Muito obrigado. Então, esse foi mais um capítulo, mais um episódio do nosso FABR Cast, com Felipe Pereira, o diretor de operações internacionais da CBFA, e junto conosco também o membro Juan Rocha, que está indo para o Nordeste aí ser coach lá no Piratinha, no Santa Cruz Pirates. Uma boa temporada para ele. E esperamos vocês no próximo episódio do FABR Podcast. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.